multiplica os peixes. Então, uma multidão, ela era composta de pessoas que estavam interessadas naquilo que Jesus podia lhe dar, naquilo que Jesus podia oferecer. Hoje também não é diferente. Muitos de nós, muitas das vezes, vamos a lugares para resolver o nosso problema, em busca das soluções dos nossos problemas. É uma multidão que só está interessada naquilo que Jesus pode lhe dar, naquilo que Jesus pode lhe conceder. Está preocupado somente com uma necessidade momentânea. Mas existiam aqueles que seguiam a Jesus porque amavam Jesus e tinham prazer em caminhar com Jesus. Eu lembro que Jesus, depois de um discurso duro, perguntou à multidão, os discípulos, e o discípulo, o pessoal foi tudo embora. E Jesus olhou para ele e falou assim: vocês, para onde vocês não querem ir? E os discípulos falaram: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, existem muitas pessoas que seguem a Jesus, não por aquilo que Jesus dá, mas por aquilo que Jesus é. Amém? Amém. Aquela multidão estava naquela casa. E aqueles amigos, que hoje nós precisamos muito de amigos, nunca vivemos uma época onde nós não precisássemos tanto de amigos. Às vezes não basta ser irmão, porque ser irmão é só nascer do mesmo pai. A gente nem escolhe o irmão, não escolhe o pai, não escolhe a mãe, mas o amigo você escolhe. E a Bíblia diz que há amigos que é mais chegado do que o irmão. Não é verdade? Então nós entendemos que aquele paralítico, ele era uma pessoa bem relacionada. No mínimo ele tinha 4 amigos. E muitas das vezes você não precisa ter muitos amigos. Você precisa às vezes de um amigo que te conhece, que te entende. Não é que passa a mão na sua cabeça, mas é aquele amigo que a hora que tem que falar a verdade, fala, mas a hora que tem que te amar, ele te ama, independente do que você faz, independente do que você é. Porque amigo é amigo. Acabou. Não é verdade? Não é só quando está bem, não é só quando está mal. Mas é na dificuldade, a Bíblia diz que na angústia que nasce um irmão. Não é verdade? E aquele camarada, Kennedy, estava talvez sem expectativa nenhuma. Porque ele era um paralítico, estava numa cama. Mas aqueles 4 amigos resolveram mudar a história daquelas pessoas. Irmãos, palavras são muito importantes. Incentivo, pastor Paulo, é maravilhoso, né? Aquela mensagem no zap, poxa, de autoajuda, muitas das vezes chega na hora certa, né? Puxa, eu estava precisando de ouvir essa palavra. Essa palavra veio ao meu encontro. Mas a melhor coisa que um amigo pode fazer é nos levar para a presença de Jesus. Porque diante de qualquer circunstância, de qualquer realidade, Jesus, ele tem a resposta. E o que eu acho interessante é que um amigo, ele não mede esforços. Quando eles chegaram na casa, a casa estava o quê? Cheia. Dava para entrar? Não dava. Mas eles não cogitaram nem pensar em não. Eles não pensaram. Talvez se fosse muito de nós, fosse, ih, rapaz, está muito cheio aí. Vamos vir no culto de domingo. Não tem nem lugar para a gente sentar? Vamos vir no culto de domingo. Já tem gente aí perto do lado de fora. O pastor botou até um telão do lado de fora. Ah, não, nesse tipo de telão não. Quero sentar no ar-condicionado. Mas aqueles camaradas não. O que eles fizeram? Eles criaram uma situação para colocar o paralítico diante de Jesus. Essa palavra é forte. Irmãos, a nossa função é colocar as pessoas diante de Jesus. Esse culto no lar é para colocar o vizinho diante de Jesus que está me ouvindo. Esse culto no lar é para trazer aquele nosso amigo do trabalho, para colocá-lo diante de Jesus, porque só Jesus pode mudar a nossa história. Ninguém pode mudar mais, irmão. Nós não estamos precisando de ajuda, de autoajuda.
Nós estamos precisando de ajuda do alto. Então, aqueles homens começaram a criar uma estratégia. Porque, irmãos, você tem que criar estratégia para levar a pessoa até Jesus. Você tem que criar um meio, porque muitas das vezes para levar alguém na igreja é dificuldade, fala a verdade. A pessoa fala que vai, na hora o sapato sumiu, a meia sumiu, a camisa não é aquele que ele queria, choveu, e o carro, a chave do carro, sempre tem. Então você tem que ter uma estratégia. Porque quem ama, cuida. Quem ama, paga um preço. Quem ama, se importa. E aqueles camaradas falaram sobre o quê? Não, nós vamos fazer um barulho, mas não vamos botar esse camarada na presença de Jesus. Nem que eu tenha que destelhar esse telhado. Porque a gente sabe que lá no Oriente, as casas não eram, na época de Jesus, não era de laje, não era telhado. Eram geralmente umas casas cobertas, tipo, mais ou menos, época da cobertura dos tabernáculos, né? Que eram cobertas com folhas de árvores. E aqueles homens destaparam o telhado, a cobertura, e eles desceram o paralítico num lugar certo. Muitas das vezes nós queremos levar alguém no irmão que ora e profetiza, no irmão que tem revelação, no irmão que cura. Mas a pessoa não precisa ir até esse irmão, eles precisam ir até Jesus. Porque olha o que diz, capítulo 11, versículo 28 de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, muitas das vezes, você leva ele diante de um pai. Não, às vezes a gente está igual aquela mulher que estava na casa do profeta, na casa do general Naamã. Se tu for lá na minha igreja, aleluia, vai ter um profeta. E esse profeta vai botar a mão sobre a tua cabeça e você vai ficar curado. Só que às vezes, irmão, hoje, nós somos uma seta que devemos apontar para Jesus. É Jesus que vai fazer a obra. É Jesus que vai operar. É Jesus que vai fazer as coisas acontecerem. E muitas das vezes nós estamos ligados à pessoa. Queremos estar ligado à pessoa. Aí tu leva para o pastor orar, o pastor não vai naquele dia no culto. E aí tu fica o quê? Murchinho, fica? Ai, meu Deus do céu. Trouxe para o pastor Paulo orar, o pastor Paulo não veio no culto hoje. Aí, então não vou falar nada não, vou ficar quietinho. Aí volta e perde a bênção, porque a tua fé está baseada no pastor Paulo. Mas aqueles homens falam assim, não, eu vou levar para Jesus. E quando aqueles homens começam... Irmão, imagina bem, às vezes a gente está pregando na igreja, aí o pessoal que gosta de beber água e ir no banheiro na hora da pregação, né? Você sempre aqueles irmãos que quando você fala, vamos abrir a palavra, e começa a abrir também a sede nele, né? Aí, começa a ser aquela incontinência urinária, né? Parece que tem o camarada ali naquela hora ali. Ei, pastor, na sua igreja também tem isso? Irmão, se não tiver isso, na igreja. Não é igreja evangélica, né? A igreja católica, todo mundo está lá seguro. Jesus, né? Parece até que está remoendo, mas não, ele está lá segurando. A igreja evangélica, aquele negócio que você sabe, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente, na hora da palavra, se sente incomodado. Tu imagina Jesus ministrando a palavra, os discípulos, a multidão ali, e um galho caiu. E uma poeirinha caiu. Daqui a pouco cai uma folha daquela grande. Todo mundo para. E o que vem? Eu fico imaginando a altura, o pé direito daquela casa. O pé direito daquela casa. Né? Aí fica assim, descendo dos quatro cantos, ali diz os teólogos que de um lado era Mateus, Marcos, Lucas, João, os quatro evangelhos, porque os evangelhos te levam para perto de Jesus, não é verdade? Os evangelhos vão descendo, e também aqueles homens, eles começam a ter um simbolismo, porque um era atitude, o outro era coragem, o outro era fé, o outro era perseverança. Irmão, se não tiver tudo isso, a gente não leva as pessoas até Jesus, porque as pessoas querem o favor, mas não querem o dono da bênção. Eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Então aquele homem, ele apareceu diante de quem? De Jesus. Quando aparece, não tem aqueles irmãos na igreja que falam bem assim, agora o pastor vai chamar a atenção.
até gosta, né? Que a irmã está andando para lá e para cá, né? O pastor agora vai chamar a atenção, né? Essa criança não tem pai, não. Quem é a mãe dessa criança, né? Vai chamar a atenção, tem certeza que ele vai chamar. Eu já conheço o pastor, ele vai falar. Jesus para e olha para o camarada, e Jesus consegue ver a maior enfermidade daquele camarada, que não era só a física, mas era espiritual. Salmo 103 diz: é Ele quem perdoa as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. A maior enfermidade que Jesus quer curar não é do corpo, não. É de dentro, como diz o hino, de dentro para fora, vem queimar. É de dentro para fora. Então Jesus olha para aquele homem e vê que aquele camarada, mesmo sendo paralítico, tinha uma alma sedenta. Ele tinha pecado, como todos nós temos. E o que Jesus faz? Perdoado te são o quê? Os pecados. Aí os sábios fariseus que estavam ali, quem é esse que está perdoando o pecado? Ele está blasfemando. Ele pensa que é quem? Jesus, conhecendo o coração dele, como conhece o nosso coração, e nós que aqui estamos, Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Perdoado te são os teus pecados? Ou levanta, toma a sua maca, na leitura dali, toma o seu leito e vai para a tua casa. Imediatamente aquele camarada pegou, foi curado e foi para casa fazendo o quê? Louvando a Deus. Agora, irmãos, por que ele foi para casa louvando a Deus? Porque um dia alguém o levou diante de Jesus. E esta é a nossa função. Nós viemos aqui abençoar a tua casa. Amém. Porque a Bíblia diz que fomos chamados para abençoar. Viemos aqui orar pela sua casa. E também ministrar aos vizinhos que estão nos ouvindo. Às vezes alguns já estão incomodados. Que quer ver, né? Sétimo, como é que é? Esqueci o nome. Sétimo guardião. Tu sabe tudo, né? Eu sabia que ele ia falar isso. Sétimo guardião. Doido para ir na fonte. A fonte é Jesus, meu irmão. É porque quando eu vou assistir o jogo, aí tá Então, meu irmão, veja só. Você precisa levar as pessoas até a presença de Jesus. Não fica querendo resolver o problema delas. Não. Leva ela até Jesus. Em oração, na ministração, nos convites. Porque se a pessoa estiver diante de Jesus, Jesus revela a necessidade básica delas. E mais do que revelar, ele supre. Mais do que suprir, ele transforma. E aquela pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Amém. Amém? Então, eu quero que nós possamos colocar hoje aqui todas as nossas necessidades. Diante de quem? De Jesus. Amém. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. É ele que tem cuidado. Tem coisa que, por mais amigo que nós temos, ele não pode cuidar. Porque tem coisa que a gente nem fala para os amigos, só fala para Jesus, né? Tem um poema que a Deus e a Amor canta. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Tem coisa que só Jesus conta. Porque a gente conta para o irmão, daqui a pouco fica o telefone sem fio, até no zap tá. Na verdade, fala o milagre, só não fala o santo. Né? Então, as pessoas muitas das vezes fecham o coração. Mas que eu e você possamos entender assim. Existem paralíticos espirituais que precisam ser colocados diante de Jesus. Porque se ele pode chegar paralítico diante de Jesus, mas ele vai sair andando com o leito nas costas. Amém? Amém. Queria convidar os familiares para vir aqui para a gente fazer a oração. Pastor, pode falar. Antes do senhor fazer a oração, eu queria dar um testemunho assim pequeno. Já pensei que fosse uma visão de Deus. Pode entregar, meu. Pode entregar. Eu queria assim dar um testemunho sobre o culto no lar.